Bom dia, quarto ano. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação ser humano com natureza. Nós já sabemos que o ser humano, ele modifica totalmente o meio onde ele vive, inclusive o meio natural. A gente entende por espaço geográfico, segundo a definição do nosso livro, que é o conjunto dos elementos naturais modificados muito ou pouco pelo ser humano e seus elementos culturais. Então, tudo aquilo que o homem consegue modificar, seja ele natural ou cultural, formam a paisagem geográfica. Os elementos naturais seriam aqueles que formam a natureza: montanhas, pedras, mares, rios, lagoas, cachoeiras. E os elementos culturais, que também são os elementos humanos, são aqueles em que o homem produziu, em que ele fez ruas, avenidas, casas, prédios, pontes. Esses elementos, tanto naturais quanto culturais, são modificados o tempo inteiro pelo ser humano, sendo que, para que seja criado um ambiente cultural, o ambiente natural tem que ser modificado. E isso acaba que definha muitos dos nossos recursos naturais, e muitos deles já estão totalmente escassos na natureza, nós não conseguimos encontrar mais. O nosso livro vem falando um pouquinho sobre a utilização responsável desses recursos, que é o mesmo que sustentabilidade, que a gente fala tanto. Até pouco tempo atrás, não se falava de sustentabilidade, e isso fez com que muitos recursos naturais fossem praticamente extinguidos do planeta, que não existam mais. A página 39 vem falando um pouquinho sobre isso, vem falando sobre o consumo responsável dos recursos. O consumo dos recursos naturais, ele é natural, como o nome já diz, ele é necessário, mas nós temos que utilizá-los de uma forma em que não se esgotem esses recursos e que nós possamos sempre estar utilizando novamente. O livro vem tratando de algumas coisinhas que a gente pode estar fazendo para estar ajudando na sustentabilidade. São eles: reduzir o consumo de recursos do planeta, ou seja, menos derrubadas, menos transformações da natureza para poder criar objetos ou criar coisas para o homem. Voltar à tecnologia para resolver esse problema. Hoje nós temos uma tecnologia muito avançada, então utilizar essa tecnologia para tentar restaurar um pouquinho do que foi perdido no ambiente natural. E, por fim, estabelecer políticas de controle mais responsáveis. Aqui junta um pouquinho de política realmente, né? Quando a gente fala de controle populacional. Quanto mais pessoas existem no ambiente, numa cidade, num estado, muito mais de recursos naturais aquela cidade, aquele estado vão ter que prover para suprir essa população toda que tem. Então, a gente vê em vários países do mundo onde não é permitido ter um número grande de filhos, porque se entende que famílias grandes consomem muito mais. Aqui no Brasil não tem essa política. E a gente vê famílias aí, às vezes muito pobres, tendo 7, 8, 9 filhos. Imagina só, criar um filho já é difícil, imagina 9. E imagina o quanto de recursos naturais estão sendo utilizados para suprir essa família. É claro que a gente não está falando de, não pode mais ter filhos, não é isso. Mas tem que haver um controle político mesmo desse consumo todo, para que não venha a ser um consumo desenfreado e a gente fique sem recursos naturais, não só no presente, mas principalmente no futuro, onde as coisas, é claro, vão estar cada vez mais escassas. Então, no nosso livro de hoje, iremos trabalhar da página 38 até a página 42, sendo que na página 42 vai ter um questionário sobre isso para a gente fazer, tá bom? Prepara então o livro de história, marca texto, porque nós vamos marcar algumas coisinhas nesse texto e vamos aprender um pouquinho mais sobre o ser humano e a sua relação com a natureza. A gente se encontra depois do nosso lanchinho a partir de 10h10. Até daqui a pouco.